Olá, dia de gala, dia de grande importância para o esporte, para o Alma em Jogo. Eu falo porque é de gala, porque olha o traje do nosso convidado, do professor Rivanildo. Faixa coral de karatê, é acima do sexto dan, né? Professor Rivanildo, muito bem-vindo. Primeiramente, bom dia, professor Bial. Satisfação estar aqui no é toda Alma em minha. Jogo. Tem tudo a ver comigo, né? O Alma em Jogo é Você é a alma personificada, né? O Perfeitamente. teu corpo está lá por dentro, mas o que a gente vê é a sua alma. Perfeitamente. Essa questão do sexto dan, quando a gente chega faixa preta, sexto dan, e aí sim a gente tem a condição de também usar a faixa coral. Essa faixa coral, ela foi herdada Você pode escolher entre a faixa preta e a faixa coral? perfeitamente. Agora Por que eu escolhi hoje vir coral aqui pro Alma em Jogo? Porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque eu conquistei essa faixa coral. Então eu sou um faixa preta, mas eu também sou faixa coral. Eu disse, caramba, hoje eu vou com um uniforme novo, vou estrear um uniforme novo no Alma em Jogo e vou com a minha faixa coral lá. Que Pra falar do honra. karatê. Gala, traje de gala. Eu não tô de smoking, mas uma camisa social para mim é quase que um smoking, que pouco uso esse tipo de vestimento. E você está numa elegância. E a sua elegância, ela não é só no vestir, como no seu dia a dia. Eu que o conheço já há alguns anos, né, trabalhando, e fico muito bem impressionado com a forma como você trabalha, desde a criança, passando pelos adolescentes, chegando aos idosos. Você trabalha com todas as áreas. Quais são as diferenças e se o ser humano é igual desde quando nasce até quando morre? Ou se há grandes diferenças nessas faixas de adolescentes, infantes e adultos? Como é que você, que trabalha diretamente com esse público, na educação física, com funcional, com futebol, com dança, com karatê, você faz de tudo dentro do Complexo Mais Infância Curió. Me conta um pouquinho das diferenças que você sente das pessoas com quem você trabalha. Primeiro, Bial, a questão do trabalho intergeracional. Eu lembro quando eu era adolescente, a mamãe dizia assim pra mim, se você não mudar o seu jeito de ser, ninguém vai gostar de você. Porque eu era um menino arengueiro, né? Quando a gente fala arengueiro aqui no estado do Ceará, é aquele que faz birra, que é elevado. O menino travesso. O menino travesso. Mas aquilo eu entrava no ouvido e saia no outro. Eu só vim perceber de fato esse relato que a mamãe fez pra mim lá, vamos dizer assim, esse acordar, já depois de adulto. Você foi perceber o que ela falou com você mais tarde. Sim, porque os pais da gente sempre querem o melhor para nós. E é muito natural do adolescente não querer entender aquilo de imediato, mas fica gravado na memória e em algum momento da nossa vida ela vai despertar, né? Então, quando de fato eu resolvi entender essa questão da intergeracionalidade, trabalhar desde a primeira infância até a melhor idade, que é a questão dos idosos, e aí você me falou qual é a diferença é só na didática. Só a didática. Todos são humanos. Todos são humanos. Todo mundo é gente. E na realidade a gente aprende muito mais com eles do que a gente ensina propriamente dito, né? Uhum. Porque cada aula, cada vivência que a gente tem no nosso dia a dia, seja na sala de aula, seja na academia, seja no bate-papo ali no corredor, aquilo dali ele nos transforma como profissionais e, sobretudo, como ser humano. Exatamente. Eu acompanho muito de perto nos últimos anos, no Complexo Mais Infância Curió, que é um bairro da cidade de Fortaleza que é estigmatizado por uma chacina enorme que aconteceu há 15, 20 anos atrás, mas que ficou marcado. O nome Curió ainda é marcado por essa chacina terrível que aconteceu lá. E lá nós fizemos a nossa caminhada ecológica. E hoje o Curió é um lugar de paz, é um lugar onde a gente percebe que esse trabalho que é executado dentro do Complexo Mais Infância tem um efeito muito grande na comunidade. E naquela caminhada ecológica que foi realizada há pouco tempo lá, que a gente estimulou o olhar para aquela floresta onde aconteceu a chacina e aonde a gente fez a caminhada buscando entender um pouquinho mais da importância da sustentabilidade e do cuidado com as pessoas e com a natureza,
foi um momento que eu acho que culminou nesse trabalho que você vem realizando há muitos anos no Curió, de levar o bem, de levar a educação, de levar a chance das pessoas praticarem algum tipo de atividade, ou do esporte, ou de outra área que seja importante para elas. Como é que você sente o bairro Curió hoje? É o bairro Curió estigmatizado ou é um bairro que hoje tem um novo oxigênio? Sem sombra de dúvidas, hoje o bairro Curió, ele é um bairro feliz, é um bairro acolhedor. Nós estamos lá com o Complexo Social Mais Infância, já tem 2 anos. E a gente sai da nossa residência para ir trabalhar com esporte, que é uma coisa que a gente gosta muito. E quando a gente chega lá, a gente é abraçado pelos moradores do Curió. Tudo que a gente fala em ação, seja no esporte, seja uma caminhada ecológica, que lá tem a Floresta do Curió, que é um espaço sensacional. Tudo que a gente fala em prol de fazer, de realizar, para eles é um motivo de festa. Então a gente tem essa grande força, porque quando a gente fala em qualquer ação, os moradores, a população do Curió nos abraça e a gente faz junto. Mas você faz a diferença, o professor faz a diferença. E o professor Rivanildo realmente faz a diferença no Curió. Existe o Curió antes do Rivanildo e o Curió depois do professor Rivanildo. Porque você é colaborador, você é solidário, você é cuidadoso com as pessoas e com todos que estão em volta, em qualquer atividade. Com a psicóloga, né, com a gestora, com os professores, no basquete, né, com o professor Moreira, você tem essa capacidade de aglutinar, de agregar, de juntar as pessoas. Isso vem da sua educação familiar ou isso vem da sua, hoje, sexto dan de karatê, né, um mestre no esporte, ou tem essa influência do tão importante dessa cultura do esporte, do karatê? Ou são as duas coisas juntas? São as duas coisas juntas, mas principalmente do karatê. Quando eu ingressei no karatê, em 1986, muito garoto ainda. 12 anos de idade, então. 12 anos de Você idade. Você é de 74. 74. Eu estou revelando tua idade aqui. Menino, hein? Um menino. Estou indo aí para 51. Então, o meu professor Santana, que ainda hoje é o meu professor Santana. É a referência aqui no estado do Ceará. O professor Santana é um dos precursores aqui no estado do Ceará. Mas nós temos outros professores aí de renome. Temos o professor Francisco Bezerra, 9º dan, temos o professor Cartacho, 7º dan, temos o professor Osteval, 8º dan, professor Lima Brasileiro, 8º dan. São os precursores, são os que montaram de fato o karatê aqui no estado do Ceará. E falando da disciplina, dessa morosidade, desse amor pelo esporte, pelo fazer, de estar junto com todos em determinado, seja no futebol, seja no karatê, seja na ginástica. Ele dando aula de futebol, ele ocupa os espaços, toca a bola, toca e me voe. Quando ele está com as meninas de 80, 70 anos, ele consegue fazer com que ela tenha mais mobilidade, mais força. Quando ele vai ali na aula de basquete, ele ensina a fazer bandeja. Ele atua em todas as áreas, usando o esporte como ferramenta de evolução do desenvolvimento humano, né? A gente percebe isso claramente em você. E você tem essa santidade dentro do seu ser. Isso daí, me responda novamente. O karatê fez assim, a sua cabeça fez você ser essa pessoa tão formadora como você é atualmente? Sim, o karatê ele tem tudo a ver com a pessoa que eu sou hoje, né? Digo para você, Bial, que seguramente os meus melhores amigos eu fiz no karatê. Por exemplo, a minha esposa eu conheci através do karatê. Qual é a faixa da esposa? A minha esposa é faixa preta, 3º dan, está se preparando para ir para 4º dan em fevereiro de 2026, né? Temos a nossa filha Valentina, faixa roxa, 10 anos. A Valentina já é faixa roxa. Já é faixa roxa. Então toda a família pratica o karatê. E qual tipo de karatê que vocês praticam? A gente pratica o karatê Shotokan. O Shotokan. Esse é o mais praticado no mundo. Ele é o mais praticado no mundo. O Shotokan, de fato, é o mais praticado no mundo. E o Shotokan,
qual a similaridade, qual é a característica dele que o diferencia dos outros tipos de karatê? Tem mais alguns 2 tipos de karatê? Quais são os outros tipos de karatê? Tem Goju-Ryu, tem Shorin-Ryu, Vado-Ryu. Na realidade, o karatê, todas as técnicas de karatê, elas são as mesmas. O que diferencia um estilo do outro, somente os katas, que é aquela parte coreografada. Tá, que a pessoa faz sozinha, uma dança, né? Perfeitamente. E aquela questão que a gente ficou muito marcada na mente de todos nós, que eram as telhas empilhadas e aquele catar, aquele soco para quebrar as telhas. Isso existe ainda ou foi só um momento de exibicionismo para divulgar o esporte? Isso existiu há muito tempo atrás, né, Biel? Hoje o karatê, por conta dele ser um esporte também educativo e inserido aí em quase que 100% das escolas do Brasil e do mundo, então precisou ele ser, vamos dizer assim, remodelado para que principalmente as crianças pudessem praticar desde muito cedo. Então hoje as crianças começam a praticar o karatê a partir de 3 anos de idade. Então ele vem muito para o lado educativo. Então essa questão do quebramento... Coordenação, trabalho em equipe, trabalho de força, trabalho de mobilidade, distância, relacionamento, tudo isso já desde os 3 anos de idade a gente consegue ir trabalhando a criança. Conseguimos. O jiu-jitsu e o karatê, eles têm a similaridade de serem esportes de luta, né? Sim. E quais são as diferenças maiores entre o jiu-jitsu, que é também disseminado no mundo todo por brasileiros, e o karatê? Porque, na realidade, eu vou falar aqui com pouca propriedade do jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele é mais um esporte de contato mesmo ali, agarrado, é solo, né? O karatê ele já é mais solto, né? Tem uma distância. O karatê tem a técnica de agarrar também, mas é muito pouco, a gente usa muito pouco. Ele é mais manter a distância mesmo. Se for um comitê, que é a luta do karatê, a gente chega no adversário, bate e volta, né? Para não dar a oportunidade de ser contra-atacado. Tá. Você usa o karatê e para as outras expertises que você tem na educação física, né? Que é trabalhar com idosos, trabalhar com outras modalidades. Mas o que o torna realmente diferente, o mestre, a pessoa que faz a diferença naquele bairro, né? No Curió, eu falo porque o Curió, para mim, é um, e o Curió pós-Rivanildo é outro, porque você leva um exemplo muito incrível para a sociedade, né? E muito incrível para o Curió. Eu tenho um orgulho de estar tendo você aqui hoje para poder mostrar para o Brasil, mostrar para as pessoas que existem professores que ainda fazem a diferença. E por coincidência o karatê vem do Japão, né? Sim. Onde os professores são extremamente reverenciados, né? São realmente respeitados da maneira como deveriam ser respeitados no mundo todo. No Brasil, por exemplo, o professor não é tão respeitado quanto no Japão. Sim. Né? E o respeito que o japonês, que o imperador do Japão dá para um professor, é até de fazer aquela reverência somente para um professor, não faz para um médico, para um advogado, para um juiz de direito. O que você entende da profissão de professor, não do lutador? Depois eu quero saber do lutador, porque você é uma pessoa extremamente competitiva, eu quero que você fale um pouco das suas competições, mas da tua área de professor, trazendo essa origem do Japão, do karatê, onde surgiu o karatê. O professor ele tem que ser de fato uma pessoa transformadora, né? Se a gente não conseguir transformar alguém que vem em busca dos nossos ensinamentos, dos nossos conhecimentos, se a gente não conseguir transformar e fazer com que ele, de fato, se inspire em algo que a gente falou, a gente não consegue ser o professor. E de contrapartida, nós, como professores, a gente também tem que se inspirar em algo daqueles que vêm em busca dos nossos conhecimentos, porque o ser humano ele só consegue
ter energia e, de fato, evoluir, se ele inspirar e se inspirar. E isso que eu busco. E tem um fato muito importante também, que é aprender a conviver. Aprender a conviver com as diferenças. E hoje está diferente, e hoje está difícil demais isso. Tá. Cada vez mais difícil entender o outro e conviver de uma forma pacífica, né? Entre todos, né? Sempre tem alguma coisa, alguma rusga, algum atrito que não deixa a gente fazer isso que a gente tanto planta e que busca nos nossos alunos, né? Mas prossiga falando dessa questão do professor e da sua origem do karatê, transportando também os ensinamentos do karatê para as aulas funcionais de futebol, de dança, de balé, de basquete, tudo mais que você faz. Na realidade, quando eu ingressei nesse mundo de querer ser o professor, que foi ainda na década de 90, mais ou menos em 1992, quando eu fui querer ser o professor, aquilo para mim foi assim um desafio gigantesco. Por quê? Porque eu de fato não sabia como era ser o professor, eu sabia ser o aluno, né? Mas eu tive a oportunidade de trabalhar em várias escolas e lá tinha professores fabulosos de basquete, de natação, de voleibol, de futsal, de handebol. E aí eu fui absorvendo muitas coisas que eu via que aquele dali era bacana. Eu disse, caramba, essa forma de trabalho aí, essa forma de falar, essa forma de cobrar da equipe, esse afago no atleta, esse chegar junto, essa interação humana, isso aí eu vou trazendo para mim. A finalidade é a mesma. Como você falou, a transformação, a formação de pessoas, né? O professor é um formador de atletas, é um formador de intelectos, né? De capacidades cognitivas e físicas e relacionais, como você falou. Como é essa convivência entre as pessoas hoje dentro do Complexo Mais Infância, que é um ambiente tão marcante, tão importante hoje dentro da cidade de Fortaleza? É um projeto que deu certo, né? O projeto Mais Infância, ele é um projeto que de fato deu certo. Nós temos 4 projetos nós temos 4 complexos social Mais Infância, 3 aqui em Fortaleza, o lá do Curió, que eu estou trabalhando hoje lá, temos um no bairro do Cristo Redentor, temos outro no bairro João 23 e temos um complexo Barbalha. no interior, na cidade de Barbalha, que é um ícone incrível lá para a população. E graças a Deus o governo do estado aí já está preparando mais 4 para ser construído, né? A gente está só esperando aí de fato dar o pontapé inicial. Mas tem as vilas sociais que também atuam da mesma forma. Sim. Tem os ABCs e tem a Secretaria da Proteção Social, ela dá uma ênfase muito grande nessa educação na periferia, né? Exatamente onde as pessoas, zona vivas, né? Onde as pessoas mais precisam. Quais você, como governante, presidente da República, quais seriam as suas ideias, porque uma pessoa que tem os ensinamentos do karatê, da profissão mais importante do mundo, que é a profissão de ensinar, né, do professor. Quais seriam as suas ideias para fazer um Brasil mais bacana, um Brasil melhor, um Brasil mais justo? Você como presidente da República, Rivanildo. Sem sombra de dúvida, eu ia trabalhar cada vez mais para fortalecer essas políticas públicas voltadas para o social, né? E, sobretudo, fortalecer, engrandecer essa área da inclusão social, que a inclusão social ela tem que se fortalecer a todo instante. E como é que ela se fortalece? Através das nossas ações, né? A gente se preparar para esse público que tem essas características aí, TEA, TOD, TDAH, síndrome de Down, deficiência visual. E aí você falou a deficiência visual. E aí você tem uma aluna que veio te procurar há uns 2 meses atrás, e ela, deficiente visual, sem os globos oculares, e que foi fazer dança e acabou se tornando uma karateca também. Está fazendo aula. Como é a história dessa menina que você está incluindo no karatê com deficiência visual, já que o assunto que surgiu e que você, como presidente da República, ia dar muita atenção nessa questão da inclusão, porque todos somos iguais, né? Todos pertencemos ao mesmo time. O universo todo
cada um de nós é uma parte, né? E ela também é. Como é essa história dessa menina? A Lívia, ela chegou no Complexo Social Mais Infância do Curió para fazer o balé. E nessa oportunidade eu estava com o meu tatame próximo à sala do balé e eu vi quando a Lívia entrou na sala do balé com a mãe dela. Aí eu fiquei aguardando, de quando a Lívia sair, eu vou fazer uma abordagem e perguntar se ela não quer fazer uma aula de karatê com o tio Riva, né? E quando ela saiu com a mãe dela, aí eu cheguei, dei bom dia, falei para ela, que menina bonita. Aí eu disse, qual é o seu nome? Ela disse, meu nome é Lívia. Eu disse, Lívia, eu sou o tio Riva, eu tô aqui do seu lado direito. Ela já botou a mão na minha cintura, ali ela já me ganhou, né? Ali ela já me ganhou. No toque, né? No toque, né? No toque, eu senti a conexão. E aí eu fiz o convite para ela, vamos fazer o karatê aqui com o tio Riva. Aí ela disse, mamãe, o karatê é como se fosse o judô, o jiu-jitsu. Aí eu disse, pronto, Lívia, é parecido com isso aí. Aí ela disse, o que é que você acha, mãe, da ideia, né? A mãe dela de pronto já aceitou. Professor, será que dá certo a Lívia no karatê? Eu disse, já deu certo. E como está sendo o processo de aprendizado dela no karatê? Ela está tendo muita dificuldade ou você está te surpreendendo por ser uma deficiente visual, a forma como ela está evoluindo nas aulas? A questão da deficiência visual, a gente encara isso como se fosse algo que de fato é normal, né? E a gente precisa ter... A gente tem cabelo branco. Ela não... a gente tem cabelo branco. Até na apresentação, Bial, quando a gente vai falar para pessoas que têm deficiência visual, principalmente a deficiência visual B1, que é a que de fato não enxerga nada, né? A gente tem que se apresentar dessa forma. Eu tenho 1,65 m, estou usando um kimono, uma faixa coral vermelho e branco, tenho cabelo branco, estou usando o relógio da pulseira verde, estou aqui do seu lado direito. Isso você aprendeu estudando ou aprendeu na experiência própria? Estudando. Eu tenho uma pós-graduação em educação inclusiva e tudo isso a gente aprende lá. Por isso você tanto se preocupa com todas essas crianças que hoje são num número incrivelmente maior do que uma década atrás, com transtornos, né, como você falou aí, uma série de transtornos que acontecem. Esse estudo aprofundado, você consegue realmente incluir ou essas crianças que têm esses problemas têm que ser tratadas de uma forma à parte? Ou é melhor elas serem tratadas junto com as pessoas que também têm algum outro tipo de deficiência, mas que não são tão marcantes quanto as das crianças especiais? De fato, as crianças que têm... Eu posso falar crianças especiais? O termo correto, a gente usa criança com deficiência ou criança PCD. Ou... não se usa mais essa palavra que eu usei. Não se usa mais, né? O termo correto, a gente pode usar PCD, né? PCD. Por exemplo, a pessoa que tem... E é legal ela estar junto da turma toda que está lá ou é importante fazer uma aula à parte com elas? Não, é importante ela estar junto, por isso a inclusão, né? Tem que estar junto. É óbvio que a gente tem que ter manuseio diferenciado, mas ela tem que estar junto da turma, das crianças que têm características, das quais eu falei, TEA, TOD, TDAH, a deficiência visual, deficiência física, ela tem que estar com os demais. O autismo se encontra em qual espectro desses? O transtorno do espectro autista é o TEA, né? É o TEA. É o TEA. E lá no Curió a gente tem bastante crianças com diagnóstico. Incrível, né? E assim, as crianças com TEA, hoje, Bial, já tem uma outra, vamos dizer assim, um outro fortalecimento em cima das crianças que têm TEA. Porque tem crianças que têm TEA que elas têm altas habilidades ou então superdotação. Muitas vezes, e a gente tem lá o Wesley, que ele tem TEA, e o Wesley ele aprende os katas assim no estalar de dedos, porque ele tem altas habilidades. Esse poderia ser seu ministro da Justiça? Poderia. Esse seria chamado, com esse transtorno de espectro autista, ele poderia ser o teu ministro da Justiça. Com toda certeza. E a Lívia poderia ser sua ministra para assuntos raciais e de mulheres, o Ministério dos Direitos Civis e Femininos? Eu não tenho nem dúvida que a Lívia, ela poderia sim ocupar esse cargo aí. E você falando das mulheres, Bial, hoje principalmente a gente vê o quanto as mulheres elas estão se empoderando, elas estão acreditando do potencial que elas têm, né? Você vê que as mulheres elas avançam de forma incrível.
assumindo aí presidência de Banco do Nordeste, assumindo aí a segunda vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que é o... Tivemos a presidente da República há pouco tempo, Sim, né? sim. E tantas mulheres brilhando aí no mundo. E acabou essa discriminação que a gente está falando aqui, inclusão, Graças a né? Deus. Porque a exclusão foi a vida toda, né? As mulheres, até nos países árabes, no Afeganistão, as mulheres até hoje estão... O Talibã massacra aquelas mulheres lá. Então, essa questão de todos nós sermos iguais dentro das diferenças que a gente possui, é o entendimento melhor que a gente pode dar aos nossos alunos. Não importa quem faz mais cesta, quem marca melhor, quem consegue fazer mais pontos, quem tem mais vitórias. O que importa é aquele que se preocupa mais com esse universo todo que forma essa espécie humana, que hoje tem uma equipe enorme e com a inclusão, com todos trabalhando num senso comum. Vamos cuidar melhor do clima. O clima está muito maltratado e um professor que nem você, que faz a diferença naquele Curió, por isso você está aqui hoje, porque me impressionou demais um Curió antes e depois o pré e o pós-Rivanildo. E eu gostaria que você, para a gente fazer a conclusão dessa conversa tão simpática, tão bonita, tão esportiva, você traçasse alguns objetivos claros para essas pessoas que nos assistiram, que estão nos assistindo, sobre ecologia e relacionamentos pessoais. A gente tem que ficar atento a essa questão do meio ambiente a todo instante, né? Porque sem o meio ambiente a gente não consegue fazer nada. Sem o meio ambiente a gente não consegue fazer o esporte, a gente não consegue fazer a inclusão, a gente não vai conseguir ter a família das crianças que têm características, que têm transtornos, estar ali junto da gente, porque a gente só faz inclusão se a família estiver perto, ninguém consegue fazer nada. Recentemente eu estive na minha cidade, na minha terra natal, em Aracati, e lá já tem umas plantações, e aí eu fui lá, fiz umas fotos. Bons ventos de Aracati. Bons ventos de Aracati. E aí fiz umas fotos lá, numa plantação de milho, numa plantação de feijão, ali perto das Carnaubeiras. E eu fiz uma postagem no meu Instagram, que é @RivaKaratê, e lá eu disse assim, ó. @RivaKaratê. E lá eu fiz uma postagem e disse assim, preserve o meio ambiente, a natureza agradece. E é isso que nós temos que fazer. Exatamente. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu faço a minha, você faz a sua, o outro faz a dele, e aí a gente vai fortalecendo aí esse meio ambiente para que as novas gerações elas cheguem e recebam o meio ambiente melhor do que o que a gente recebeu. Exatamente. A filha da Valentina, a neta da Valentina, sua filha Valentina de 10 anos, que quando ela tiver a nossa idade, ela possa ter um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo onde o planeta esteja recuperado de tantas mazelas que sofreu durante o tempo em que nós vivemos, né? Porque nesses anos todos que nós vivemos, a gente viu o aquecimento global subir, né? As geleiras dos polos se desmancharem, né? As matas sendo queimadas e tantas outras mazelas. E a gente está plantando algo, você planta algo que é incrivelmente assim, bonito, que é na tua região, no Curió. Eu tento fazer um pouquinho no Curió, um pouquinho no João 23, um pouquinho em toda a periferia de Fortaleza, em todo o estado do Ceará, como já fiz no estado de Santa Catarina, no estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas sempre fazer aquele grãozinho de areia, aquele pontinho a mais para que a gente possa fazer um mundo melhor daqui para frente. Queria te agradecer muito, dizer que você, para mim, é um mestre, uma pessoa, assim, de tanta bondade, tanta generosidade. Eu te comparo a Santos, sem exagero, sem hipérbole, já sendo um exagerado, né? Mas esse cuidado que você tem com as pessoas, que você trata, quando você trata a flor de uma forma bacana, a sua alma melhora. Sim. E aquela flor fica mais bonita. E quando a gente trata uma pessoa como você trata as pessoas, como nós tratamos as pessoas, elas se brotam, elas ficam melhores, e é assim que a gente vai continuar vivendo. E eu te agradeço e peço que você faça uma dica final exatamente sobre gente. O que a gente pode ser melhor ainda como gente. Porque nós não somos nós somos bilhões.
e formamos uma coisa só. Pois é, turma, a gente tem que, a cada dia que a gente acordar aí, pensar como ser humano, o que a gente pode fazer pelo próximo, o que o próximo também tem para nos oferecer. E é assim, é inspirando, é se inspirando, é aprender a conviver e fortalecendo os laços de amizade para que essa humanidade ela possa, sim, se fortalecer cada vez mais e as novas gerações estarem bem preparadas para seguir adiante. Sem levantar muito, para não sair muito da imagem, fecha com um catar para mim, com um gesto do karatê, por favor. Os! Muito obrigado. Uma aula de vida. Obrigado, mestre. O senhor que agradece, Léo. Valeu.